domingo, dia 1 de agosto, dia de medalha de prata para Patrícia Mamona, a segunda medalha de Portugal nos Jogos Olímpicos e dia de continuarmos a falar do mercado de transferências. Como é hábito, os domingos são dias parados nestas coisas, o pessoal tira um dia para ir à praia ou para ir passear e por isso até o mercado é um bocado mais calmo e hoje há poucos nomes em destaque. Ainda assim, há algumas novidades, especialmente no que toca a oficializações. Depois de ontem ter aqui dado conta que Yaremchuk já estava em Lisboa, a confirmação não demorou muito mais e foi aí, ainda antes da Supertaça, que o Benfica anunciou a contratação do avançado ucraniano, que ainda assim custou um pouco mais do que aquilo que se pensava. Eu tinha dito aqui que o Ghent pedia 15 milhões de euros, mas em comunicado à CMVM, os encarnados anunciaram que pagaram 17 milhões de euros ao clube belga por 75% do passe do internacional ucraniano, que hoje até já fez o primeiro treino no Seixal, com os encarnados a divulgarem imagens de Yaremchuk a correr com o próprio Jorge Jesus mesmo ao lado. Já aqui falámos ontem do avançado ucraniano de 25 anos, que vem dar mais uma opção de muita qualidade ao ataque benfiquista. Yaremchuk assinou um contrato de 5 anos com os encarnados e ficou com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. A contratação de Yaremchuk é mais um motivo para estarem atentos aqui ao mercado flash durante este mês, o último mês do mercado flash, porque o mercado encerra a 31 de agosto. Isto porque certamente teremos novidades no que toca ao ataque benfiquista, que tem vários nomes, portanto é mesmo para estarmos atentos. Mas, ainda assim, ainda que a contratação do ucraniano obrigará a saídas no ataque, não é de saídas que vamos falar a seguir, mas sim de uma possível entrada numa posição que está a tornar-se numa autêntica novela. Pra você, senhor Fernando, sua insolente! Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa! Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes! Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Então, e porquê é que eu digo que está a ser uma novela? Porque o Benfica continua à procura de um lateral direito e depois da insistência em Valentino Lázaro, agora é a vez de Montiel ser associado à equipa encarnada. A notícia foi avançada pelo canal argentino TYC Sports, que revelou que os encarnados tentaram a contratação do lateral direito por empréstimo, num negócio que iria envolver 1,5 milhões de euros pela cedência de uma temporada, com o Benfica ainda a ficar com uma opção de compra de 7 milhões de euros, uma proposta que não terá agradado ao River Plate. No entanto, o jornal A Bola e o jornal Record dizem que os encarnados não fizeram essa proposta, mas que Montiel está efetivamente referenciado para reforçar a lateral direita do Benfica, que há muito tempo se fala em reforços e depois nos últimos anos teve o Gilberto, foi o reforço. André Almeida tem sido o dono da lateral direita, a época passada esteve lesionado, esta época continua ainda lesionado. Diogo Gonçalves assumiu no final da última temporada, mas também está lesionado, portanto o Benfica aqui com algumas problemas na lateral direita e procura então opções para dar competitividade nesse lugar, numa posição que, pelo menos no início da época, irá ser ocupada por Gilberto. A saída para a Europa de Montiel já foi várias vezes notícia, o lateral chegou a ser dado como certo na Roma, até porque terminava contrato, mas renovou recentemente com os milionários, com o River Plate por mais um ano, com o clube argentino que também terá rejeitado propostas de Lyon e West Ham. O defesa de 24 anos é então um dos alvos do Benfica para a lateral direita depois de Valentino Lázaro. Do Benfica passamos agora para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões fizeram ontem o jogo de apresentação frente ao Lyon, que acabou com uma vitória portista por 5-3 e no momento da apresentação notou-se uma ausência de Fernando Andrade. O avançado brasileiro estava a ser bastante utilizado por Sérgio Conceição e até já tinha marcado alguns golos nesta pré-temporada. Pensava-se que pudesse, tendo em conta a boa forma ou o bom momento, ficar no plantel portista, mas não é isso que vai acontecer. Minutos depois da própria apresentação foi o Fernando Andrade que nas redes sociais revelou que ia deixar o Futebol Clube do Porto despedindo-se dos Dragões, num texto em que até assume que foi ele próprio a optar por novos caminhos. O futuro do ex-jogador de Penafiel e Santa Clara passa agora pela Arábia Saudita, mais propriamente pelo Al Fayha, uma equipa que subiu recentemente à primeira divisão da Arábia Saudita, novamente por empréstimo dos azuis e brancos. Sobre o Sporting, deixar só aqui uma pequena nota, isto porque o Garte, que está praticamente fechado na equipa de Ruben Amorim, esteve hoje ao serviço do Famalicão no encontro da Taça da Liga frente ao Estoril Praia, sendo que até entrou na segunda parte, podendo ser este o último jogo ao serviço da equipa famalicense, numa partida que já teve adeptos no Municipal de Famalicão. Ainda em Portugal, há duas notas muito interessantes. A primeira vem do Paços Ferreira, que renovou o contrato com o Machoy Jaló.
Quem é o Machoy Jaló? Perguntam vocês. Se perguntam, talvez andem um pouco desatentos, porque o extremo de 18 anos, com 17 anos, foi o jogador mais jovem a marcar pelo Passos Ferreira no campeonato e ele prolongou agora a ligação com os Castores até 2024, assegurando assim o futuro na capital do móvel, onde chegou apenas com 15 anos. Então, 2 anos depois, 2 anos e 3 meses, se não me engano, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Passos Ferreira. Estava a ser associado a alguns clubes, sendo que tinha contrato apenas por mais uma temporada, mas o Passos Ferreira a precaver-se e a renovar contrato com Machoy Jaló até 2024. Já o Santa Clara apresentou mais um reforço para esta temporada. Falamos de Hamidou Keita, um extremo francês que estava na Roménia. Portanto, o Santa Clara novamente a ir aqui para um mercado que não é muito habitual no futebol português, é muito mais o mercado brasileiro ou até o próprio mercado português, mas o Santa Clara já nos tem habituado recentemente a ir para alvos um pouco mais desconhecidos e agora foi aqui buscar um extremo esquerdo que tem números muito interessantes. O Hamidou Keita foi contratado ao Botossani da primeira divisão romena e ele na época passada marcou, recordo que ele é extremo esquerdo, portanto estes números são excelentes para um extremo esquerdo, marcou 14 golos na época passada no campeonato e foi mesmo o melhor marcador do Botossani na última temporada. O extremo francês passou pelo Auxerre, pelo Le Havre e pelo Saint-Étienne, por exemplo, mas nunca se conseguiu afirmar nas equipas principais. Estava na Roménia desde 2018 e agora muda-se para Portugal e Daniel Ramos ganha assim mais uma opção para o ataque para uma posição que andava à procura de reforço para extremo esquerdo. O Santa Clara tem Alano e agora também tem Hamidou Keita. Lá por fora deixo apenas 2 notas, ambas sobre 2 treinadores. O primeiro é o português, Paulo Fonseca, que depois de ter terminado o contrato com a Roma, ficou sem clube, mas pode estar prestes a embarcar numa nova aventura. Isto porque está a ser dado como certo no Atlanta United, da MLS. A notícia foi avançada pelo The Athletic, que diz mesmo que as negociações estão tão avançadas que o treinador até já visitou as instalações do clube, sendo neste momento o favorito para substituir o argentino Gabriel Heinze no comando técnico do Atlanta United, uma equipa que tem muito potencial individual, mas que está numa péssima fase. Ainda recentemente perdeu com a equipa de Nani por 3-2 e está neste momento fora da zona de playoff. Está em 11º lugar e não vence há 11 jornadas, portanto aqui uma tarefa árdua para Paulo Fonseca, que depois de Shakhtar e Roma vai se mudar para a MLS para treinar o Atlanta United. Ainda no mercado de treinadores falamos de Andriy Shevchenko, o histórico avançado ucraniano, agora treinador, deixou o comando técnico da seleção da Ucrânia, que orientava desde 2016. 5 anos depois da chegada, Shevchenko, o histórico avançado, fez também história como selecionador da Ucrânia, ao levar pela primeira vez a seleção do seu país aos quartos de final do Campeonato da Europa. Já tinha dado grande imagem na qualificação para o Europeu, na altura do grupo de Portugal, e agora no próprio Europeu, a Ucrânia a destacar-se com Andriy Shevchenko como treinador. Agora o antigo avançado vai procurar uma nova aventura, provavelmente num clube, deixando então a seleção da Ucrânia. E é com a saída de Shevchenko que me despeço. Espero que tenham um resto de bom domingo e uma boa semana. Se for caso disso, desejo-vos também umas boas férias, mas já sabem, sempre na companhia do Mercado Flash, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.